como é exercitar a esperança num momento de dor profunda. Profunda, essa dor das mães que perdem os seus filhos. Mães em luto, como transformar a dor em amor? É um tema muito importante para você, mãe, ou para você que tem próximo de você alguma mãe que perdeu o seu filho. Para conversar sobre esse assunto, nossa amiga psicóloga Alice Cornélio. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Bom dia, Paz. Bom dia, Alice. Muito obrigado pelo convite novamente. Uma alegria sempre estar aqui com você. Ai, que bom, Alice. Eu gosto muito de conversar com você. E você já esteve aqui, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas hoje especificamente, né? Existe a mulher que o seu marido falece, ela é viúva. Existem outras situações que a gente consegue dar nome, né? Órfão. Oi? Órfão. Órfão, né? Os Isso. filhos que perdem seus pais se tornam órfãos. Mas a mãe que perde o seu filho, isso não tem nome. E também é uma dor impressionante que só quem passa sabe. O que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, Alice? Nossa, Dani, realmente é uma dor que só quem passa sabe mesmo, né? E falar sobre isso é tentar dar um nome para o inominável, né? Então, mas antes de falar especificamente do luto materno, né, é importante a gente recapitular muito brevemente o que é o luto. Tá. O luto é toda a reação natural que a pessoa tem diante de uma perda, né? Ela pode ser a perda de uma pessoa amada, ela pode ser a perda de algum emprego, de alguma coisa muito significativa, né? Essa reação, ela não tem tempo para terminar, então é uma adaptação durante a vida toda, né? Só que ela tem oscilação, ora fica muito intensa, ora é mais tranquilo, né? Então é uma coisa igual andar de bicicleta, a gente não pode ficar só de um lado, a gente tem que ir equilibrando, e o equilíbrio é justamente ir se fechando e ir se abrindo. Então, o processo do luto, ele é isso, né? A mãe, a gente pensar o que é a mãe. A essência da mãe é o gerar e o cuidar, né? Então, a identidade materna é isso. A mãe gera através da gestação física e através do cuidado cotidiano, né? Então, através desse cuidado, a mulher vai mostrando para o filho que o mundo é seguro, que a criancinha pode confiar no mundo, né? Então, por essas duas definições de luto e do que é mãe, a gente já pode intuir basicamente o tamanho dessa dor. Porque quando a mãe perde um filho, Dani, Padre, é questionado especificamente a identidade dela, né? Então, além da perda de um rompimento profundíssimo, que é visceral, né? É questionada a identidade. O que você quer dizer com essa identidade, para as pessoas compreenderem melhor? O que é questionar a identidade? A identidade é questionar no sentido de, bom, eu exerço o cuidado e a geração de vida para com essa pessoa. E de repente ela morre. Morre. Para quem que eu vou fazer isso? Aí a pessoa fica, isso é perder o sentido? Com certeza. E como, Alice, dentro do coração, dentro da alma, como restabelecer um novo sentido se a vida dela continua? Para responder isso, eu trago aqui muito brevemente também um relato de um psicólogo, né, de um médico que formou a logoterapia, uma abordagem fantástica da psicologia, né? E ele chama Viktor Frankl, e ele sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, né? E lá ele sobreviveu, então ele percebeu a crueza da vida sem sentido, né? E depois disso, ele montou a teoria dele dizendo que o ser humano ele é composto por 3 dimensões, basicamente, né? O corpo, a mente e o espírito, né? E o ser humano ele procura sentido na vida. E ele procura sentido através de valores. O que seriam esses valores? Os valores seriam ações no mundo que eu consigo fazer concretamente para achar esse sentido. Então ele fala de 3 valores. Fala do valor de atitude, que é quando, diante de uma situação impossível de se mudar a realidade, eu tenho a possibilidade de mudar a mim mesma, né? Ele fala do valor de experiência, que é o encontro com o outro, é a contemplação, é essa coisa boa da natureza. E ele fala do valor de criação, que é criar alguma coisa, que é criar um projeto, que é criar algo para o mundo que faça bem para o outro. E isso confere sentido. Então, uma mãe diante da perda de um filho, seria muito bom
que ela conseguisse encontrar uma forma de exercer esses valores para retomar novamente o sentido da vida. E quando esta mãe, Alice, perde o seu filho no período da gestação? Porque nós temos a mãe que gera, o filho nasce, ela cuida, ela tem uma convivência com ele ali externamente. E de repente ela tem a notícia que o bebê que ela está gerando morre. Como é que essa mãe deve se comportar? O que você diz a essa mãe que passa por essa experiência? Sim. Nesse tipo de perda, né, padre, tem a perda gestacional, que é durante a gestação, um aborto espontâneo, que seja, né? E a perda neonatal, que é quando a criança acabou de nascer, ali passa alguns dias ou alguns meses e morre, né? Então tem esses dois tipos de perda. Qual que é o grande problema desse tipo de morte, né? É que muitas vezes a mãe, ela tem dificuldade de se perceber quanto mãe, né? Como mãe, melhor dizendo. E para piorar a situação, a sociedade é cruel nesse sentido, ainda mais quando é a primeira gestação, né? Então, os outros muitas vezes falam absurdos, né? E aí a mãe não tem um luto legitimado. E isso dificulta demais essa adaptação, porque a mãe estava esperando a criança e de repente a criança morre. Então é um rompimento de um sonho. E não só de uma vida, é rompimento de um sonho. E isso é extremamente frustrante, é dolorosíssimo, né? Você falou algo tão importante, né? Eu acho que o mais difícil no luto, quando você começou na entrevista, você citou todas as áreas de luto, né? Eu acho que o mais difícil são as pessoas, é lidar com as pessoas, né? Se a gente quiser ser mais amoroso, mais caridoso, acolhedor, Alice, como que a gente pode acolher uma mãe em luto? Primeiro é escutar, né? Sempre acolher, sempre escutar. A mãe, ela vai, qualquer outra pessoa, mas principalmente a mãe, ela tem uma necessidade profunda de falar do filho, porque, como eu falei agora há pouco, é uma relação muito íntima, né? Então, falar sobre o filho que morreu é uma forma de fazer com que ele viva novamente. Então, escute a mãe, né? Faça com que ela consiga perceber que o luto dela, que o sofrimento dela é legítimo, principalmente como uma mãe que perdeu ainda na gestação, né? Então, o sofrimento da mãe é legítimo. Quando você fala isso, né, padre, existe a questão do tempo do luto, né? Tem muitas pessoas que a gente escuta, é muito comum a gente escutar assim, né? Ah, mas essa mulher já está chorando há muito tempo, mas ela não para de falar dessa criança. Ah, olha, todo dia ela sonha com a criança. Eu queria, para a gente poder ter um pouco mais de paciência com esse tempo de luto de cada mãe. Principalmente de uma mãe, né? Como que você vai querer determinar um tempo para uma mulher que gerou um filho, que adotou uma criança, que sonhou com essa criança, ou com esse jovem que seja, teve toda uma história. Então, esse tempo, ele é indeterminado. É lógico que com o passar do tempo, as coisas vão se assentando, né? Mas existe, assim, há um limite, assim, para dizer, porque para isso isso se torna também uma dependência a um certo ponto. É mais fácil ela se acomodar no luto do que ela, talvez, como você falou, né, dar um novo sentido à vida, criar um projeto, dar um novo sentido à vida? Há uma possibilidade do luto ficar muito intenso por muito tempo, e aí que está o problema, né? A intensidade da dor ficar muito grande e não ir diminuindo. Mas não tem um tempo específico de, nossa, a pessoa vai ficar lá 1 ano chorando e pronto, né? Não. Mas quando ela não consegue retomar mais a vida de forma nenhuma, aí é importante procurar ajuda mesmo, né? Até porque essa mãe, talvez ela tenha mais filhos, ela tem a própria vida, a profissão, a saúde física dela. Então, é isso que eu queria, sabe? Que você também falasse um pouco, porque para essas mães, elas aprenderem a lidar com esse luto, mas lidar e continuar com eles. Porque dá essa sensação, né? Do tipo, para com esse luto, esquece essa causa, já passou esse trauma, segue a sua vida e não é isso. Aquilo continua nela, mas até porque ela tem a família, ela tem a sua missão enquanto pessoa, não tem, Alice? Sim, com certeza, né? O que essa mãe precisa saber
é que se ela voltar, entre aspas, para a vida, né, no sentido de conseguir fazer as coisas dela no cotidiano, conseguir cuidar dos outros filhos, da família, sorrir, ela não vai estar esquecendo o filho que morreu, né? O filho que morreu jamais vai ser esquecido por essa mãe. E nenhuma sociedade, nenhuma pessoa tem esse poder, nem mesmo a morte, né? Então, se nem a morte tem a capacidade de romper essa relação com o filho, as atitudes dela no dia a dia também não serão capazes, né? Então, essa mulher pode ir voltando aos poucos, é importante que ela vá voltando no tempo dela, né? E encontre um propósito. Encontre uma forma de honrar a memória desse filho, um legado, né? Que legado, um bom questionamento. Que legado esse filho deixou para mim que eu tenho uma certa missão de continuar? Acho que é uma boa coisa. Bacana. Alice, e você poderia, assim, então, na prática, se uma mãe que está nos acompanhando agora, você que já, independente da sua idade ou do tempo de luto que você já vive, né, seja recente, seu filho foi para o céu essa semana, hoje, ou já tem anos, para essa mãe poder viver melhor. Que dicas práticas que você daria para essa mãe começar a restabelecer e exercitar essa esperança, o sentido de vida, mas com respeito e amor ao seu filho que já morreu? Primeiro, mãe, você pode sofrer. Ótimo. Essa perda, essa dor faz parte da sua vida. Ninguém vai tirar isso de você. Isso constitui a sua história de vida. Você pode chorar, você pode sofrer, você pode se lamentar. Primeira coisa. Segunda coisa, nada vai romper a relação entre vocês dois, entre mãe e filho. Nem mesmo a morte, porque, como eu já disse várias vezes, o amor não morre, né? Então, não acaba. Terceira coisa, vá falando do seu filho para as pessoas, para você mesmo. Encontre uma forma de colocar para fora a dor insuportável e o amor infinito. E de forma concreta, né? Então, vamos retomar lá os valores, né? Valor de criação, de experiência, de atitude. Parta desse princípio para começar a fazer alguma coisa concreta no mundo. Tem que começar, né? Tem que começar. Não pode parar. É difícil essa experiência do luto, né? Sair da sepultura, né? Distanciar da sepultura e retomar a vida. Mas é preciso se fazer, né? Como ela mesma está dizendo, né? Quer dizer, eu gostei quando você disse, a mãe não está privada de sentir a sua dor, porque às vezes a gente tem aquela intenção de minimizar aquela situação, dizer, isso é bobagem, isso já passou, isso acontece com todo mundo. Alguém diz assim, todo mundo vai morrer mesmo, né? Acho que não é por aí, pelo que você está dizendo, né? Não. E aí muitas vezes a mãe escuta aquela frase horrorosa, né? Calma, você tem mais filho. Ou então você pode engravidar de novo. Nossa. Como se o filho fosse substituível, né? Jamais. O filho jamais é substituível. Jamais. Acho que isso é muito importante. E como o senhor falou muito bem, né, sobre isso, e isso faz uma diferença para a pessoa começar a se movimentar no tempo dela. Acho que permitir sentir a dor, né? Nós vamos agora, eu vou conversar com uma mãe que tem uma fala dela que é assim, não é um dia de cada vez, é uma respiração de cada vez. É uma inspiração de cada vez. E graças a Deus, né, Padre, existe o dia e a noite. Deus nos deu o dia e a noite. Como é bom. Talvez a noite não seja boa, mas o dia é bom. E às vezes a noite é boa e o dia não é tão bom, né? É um dia de cada vez. É sempre a possibilidade Deus nos dá de continuar o nosso caminho, né? A nossa história de vida. Exatamente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil, né? Só quem vive sabe, não é mesmo, Alice? Quero agradecer a sua participação, a sua orientação, né? Essas palavras que nos dá luz para momentos tão escuros. Te agradeço, Dani. Obrigada. Agradeço e estou sempre à disposição. Ai, que Obrigado. ótimo. Foi um prazer. Sempre bom te receber aqui.